A verdade sobre a saúde de Frank Miller, Fique rebate acusações sobre o evento e uma nova história de Corto Maltese. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Frank Miller, o homem por trás de Batman, o Cavaleiro das Trevas, 300, Sin City e obras lendárias do Demolidor, abriu o jogo sobre a sua saúde em uma entrevista exclusiva à Vanity Fair, publicada nesta sexta-feira. A entrevista usa como gancho o lançamento do documentário Frank Miller, American Genius, que explora quase meio século de carreira do Miller. E esse documentário foi dirigido pela Cillian Thomas, que é uma colaboradora de longa data do quadrinista, e guarde esse nome porque a Cillian vai ser muito importante nessa história. Por volta ali de 2014 e 2015, os fãs de quadrinhos começaram a ficar meio preocupados com Frank Miller. Nas aparições públicas dele, ele parecia muito mais debilitado, muito mais velho do que a sua idade de fato, né? E isso foi muito claro, por exemplo, quando ele veio ao Brasil para a CCXP 2015. Em geral, o que se tinham eram especulações de que o Miller podia estar doente, de que ele talvez teria sofrido um derrame, mas nada disso foi levado a público pelo quadrinista. Ele sempre manteve essa parte da sua vida muito privada, sem dar declarações sobre isso. Até que agora ele contou à Vanity Fair que o que quase o matou foi o alcoolismo. Essa entrevista é dada ao lado da Cillian Thomas, que é, como eu disse, uma colaboradora do Miller há muito tempo. Ela foi produtora do filme de 300, foi ali que eles se conheceram e depois disso eles fizeram vários outros filmes juntos, né? Ela colaborou em várias outras adaptações de obras do Miller para o cinema e ela sempre estava muito próxima ali dele, até que ela percebeu que o Miller estava realmente ficando diferente. Ela percebeu esse declínio que os fãs de quadrinhos viram também, né? Até que ela propôs à família do Miller uma intervenção que aconteceu em torno de 2014 e 2015. O que o Miller conta é que ele não começou a beber logo cedo. Ele diz que ele não tinha dinheiro nem para comprar comida, imagina para beber. Só que em uma avaliação pessoal, ele comenta que o peso do sucesso nos quadrinhos foi algo definidor para que ele perdesse noção desse limite, para que ele sempre buscasse mais e mais. Além de, claro, questões genéticas, ele diz que tem problemas com alcoolismo tanto do lado paterno quanto do lado materno da família dele. Abre aspas. O álcool foi uma forma de desinibir e mergulhar em minha própria psique e trazer à tona todos os tipos de monstros, mundos, anjos e demônios. Quando isso acontecia, parecia que tudo estava ótimo, tudo estava funcionando. Eu estava ganhando todos os prêmios que a minha área tinha a oferecer, eu estava recebendo todas essas propostas de filme e assim por diante. O que eu não percebi é que estava patinando cada vez mais rápido em gelo cada vez mais fino. O Miller diz nessa entrevista que estava no fundo do poço quando essa intervenção proposta pela Cillian Thomas o resgatou. Ele conta também que essa mudança toda que o corpo dele sofreu, a gente pode dizer aí esse envelhecimento muito progressivo em pouco tempo, apesar disso tudo, ele não dava conta de que isso estava acontecendo com ele não conseguia perceber isso. Abre aspas, uma das coisas de estar sempre bêbado, por assim dizer, é que você se torna surpreendentemente inconsciente de si mesmo. E aí, no período da recuperação, após essa intervenção, veio o choque. Ele não conseguia mais produzir nada. Ele diz que ele não conseguia desenhar, pegar no pincel. E ficou um bom tempo sem produzir, sem conseguir trabalhar sem álcool, até que ele retomou a sua vida. Hoje o Frank Miller está sóbrio há quase 8 anos, de acordo com essa entrevista, e a gente pode perceber fisicamente que ele está melhor também. O que ele conta nessa entrevista, uma novidade, é que ele está produzindo uma nova história de Sin City, uma história com uma vibe meio Velho Oeste, que vai contar sobre a fundação da cidade e os antepassados dos personagens de Sin City vivendo ali naquela ambientação. E enquanto isso, a dupla Cillian e Miller divulgam o documentário American Genius, que ainda não tem previsão para chegar ao Brasil. Nesta quinta-feira aconteceu em Belo Horizonte uma audiência pública depois das acusações
de dois vereadores, Flávia Borja, do Democracia Cristã, e Irlan Melo, do Republicanos, de que o FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, que aconteceu entre os dias 22 e 26 de maio na cidade, teria exposto crianças, principalmente crianças da rede municipal, que foram levadas pelas escolas ao evento, a material adulto que não seria recomendado para a faixa etária dessas crianças. Tudo começou ainda durante o FIC, quando os dois vereadores gravaram e postaram vídeos em suas redes sociais fazendo essas acusações ao evento. Os vídeos juntavam cenas de crianças andando pelo evento com algumas imagens de obras comercializadas lá, de quadrinhos, principalmente quadrinhos com temática LGBTQIAPN+. Depois, os vereadores publicaram outros vídeos ali na sequência dos dias, afirmando que protocolaram pedidos de ação junto ao Ministério Público e à Vara da Infância e da Juventude, e depois houve essa convocação para a audiência pública que aconteceu no dia 5 de junho. A gente não vai se estender muito aqui na audiência pública. Basicamente, os dois vereadores repetiram as suas acusações, até intensificaram de certa forma. Em dado momento, a Flávia Borja diz que o que poderia garantir que as crianças, algumas crianças, não poderiam ter tido ali algum tipo de importunação ou assédio sexual, porque era um evento que juntava crianças e adultos. Ela chega a dizer isso em dado momento da audiência pública. Além dos dois vereadores e outros vereadores de Belo Horizonte, estavam presentes representantes da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte, além da Gabriela Santoro, do Instituto Periférico, que foi o responsável pela organização do FIC, e o Lucas Ed e a AMA, que foram curadores dessa edição do festival. Em resumo, a gente pode dizer que nessa audiência pública, tanto a Prefeitura de Belo Horizonte quanto a própria organização do FIC reforçaram que todas as normas exigidas, todas as regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente foram cumpridas e que os profissionais envolvidos, tanto na organização do festival, quanto expositores, quadrinistas e os educadores das escolas, todos estavam cientes e orientados de que as crianças não poderiam ter contato com quadrinhos, com obras que não fossem voltadas para a sua faixa etária. E para deixar ainda mais claro o posicionamento do FIC, a curadoria fez uma carta aberta a qual a gente teve acesso e nós vamos te contar os detalhes agora, em que cada item que é alegado pelos dois vereadores é rebatido pela organização do evento. O primeiro ponto abordado já tinha sido citado pelo próprio Lucas Ed na sua fala na audiência pública, que é o senso comum de que quadrinhos são só para crianças. Essa ideia de que a produção de quadrinhos ela é automaticamente voltada para o público infantil. A gente sabe que tem quadrinho para todo mundo, para todos os públicos, e o FIC é um espaço que acolhe tudo isso, um espaço que abrange publicações mais diversas, publicações de quadrinistas de diferentes regiões, de diferentes grupos étnicos, quadrinistas que pensam de formas distintas e expõem as suas vivências, expõem, enfim, tudo que é possível de se expor em um quadrinho, E por isso existe a importância da classificação indicativa, principalmente quando uma obra é especificamente voltada para público adulto. E isso foi um cuidado que estava no regulamento do festival para os expositores. Isso é algo que é importante para que o quadrinho chegue ao público ao qual ele é destinado, E outro ponto que é citado nessa carta aberta é a mediação do acesso. Além da classificação indicativa, a mediação do acesso é aquele processo verbal ali, é o momento em que o expositor orienta quem está na mesa do que são aquelas obras, ou o expositor não mostra para uma criança um produto, um quadrinho que não vai fazer sentido para aquela criança, que não está dentro da faixa etária ao qual o público daquela obra é destinado. E esse cuidado foi também transmitido aos educadores, como foi dito também na audiência pública. A carta aberta reitera que não tem nenhuma imagem de crianças tocando, crianças manuseando, crianças lendo obras que não sejam próprias para suas idades, lendo quadrinhos adultos. Só juntar as imagens das crianças no festival
E as imagens dos quadrinhos que foram vendidos lá não é prova nenhuma, né? É isso que diz a carta aberta. Outro ponto que é rebatido na carta aberta é a acusação sobre o Vale Livro. Os alunos recebem desde 2022 um voucher para gastar com livros dentro do evento, né, para comprar quadrinhos no FIC. E em um dos seus vídeos, o vereador Irlan Melo alega que não só as crianças estariam tendo contato com obras adultas, obras impróprias, segundo ele, mas também estariam comprando essas obras usando o Vale Livro. Na carta aberta, a curadoria é enfática, é categórica ao afirmar que isso não aconteceu, abre aspas. Todas as pessoas, artistas e expositores que aceitaram receber o Vale Livro foram instruídos de que o voucher só poderia ser utilizado para aquisição de publicações de leitura que fossem adequadas ao público escolar. Ou seja, HQs exclusivas para o público adulto não poderiam ser compradas com o Vale Livro. E para fechar, um outro ponto que é destacado pela curadoria nessa carta é justamente quais obras são consideradas impróprias e outros adjetivos mais nos vídeos e nas falas dos vereadores. Publicações que falam sobre experiências de pessoas LGBTQIAPN+, ou então narrativas que falam ali um pouco sobre machismo, que rebatem comportamentos machismos. O Boi Dodói é um quadrinho que é citado em um dos vídeos, e ainda publicações que trazem entidades que são cultuadas por religiões de matrizes africanas. Isso é citado também em um dos vídeos. E o que esses quadrinhos poderiam ter de impróprio? É o contato com a diversidade que é impróprio? É claro que várias dessas obras, elas realmente não são voltadas para público infantil. Mas por que os vereadores escolheram justamente esse recorte? Esse é o questionamento que a curadoria faz na carta aberta. Por fim, a curadoria é categórica ao dizer, abre aspas, que os ataques realizados pelos dois vereadores são covardes e mentirosos, como esperamos ter conseguido demonstrar. E logo ali no finalzinho da carta, eles relembram outra coisa que é muito importante, que esse pânico moral, esse medo de que, as nossas crianças não estão sendo protegidas, é também uma estratégia, né? É também uma forma de entrar ali nos holofotes bem próximo do período eleitoral. Corto Maltese vai ganhar mais uma nova aventura pelas mãos de Juan Dias Canales e Rubem Pelerreiro, o quinto da dupla à frente do personagem. Em outubro vai ser publicado na Itália Corto Maltese La Linea della Vita pela editora Rizzoli Lizard. O quadrinho foi cadastrado em um site de venda de HQs na Itália, mas até parece que foi um vazamento, porque a editora não fez ainda o anúncio oficial e ele também não está disponível à venda em outras lojas, então parece mesmo ter sido um vazamento. Depois que essa obra entrou disponível nessa loja, começaram a sair notícias sobre isso, né? Os blogs italianos, jornalistas começaram a divulgar essa nova obra da dupla Juan Dias Canales e Rubem Pelerreiro. De acordo com a sinopse, essa é uma história que vai ser ambientada no México, onde o Corto precisa consertar o barco Laninha de Gibraltar. No Brasil, a editora Trem Fantasma já publicou 3 quadrinhos da dupla à frente do Corto Maltese, Sob o Sol da Meia-Noite, Equatória e O Dia de Taroeã, e está previsto para ainda em 2024 o último quadrinho do Corto que os dois fizeram, que é o Noturno Berlinense. No dia 15 de junho, próximo sábado, acontece o Mino Day, um evento da editora Mino em São Paulo, e a programação tem muita coisa, tem muitos artistas que vão estar com mesas, que vão participar de oficinas, masterclasses, sessões de autógrafo, e entre esses artistas estão quadrinistas que são publicados pela Mino, como Amanda Miranda, Bruno Silig, João Azeitona, Alcimar Frazão, e também temos quadrinistas muito renomados, olha só, Bilk Zeveli, Lucas Werneck, Ilustra Lu, Ivan Reis, Paulo Moreira, Leonardo Romero, por aí vai. Eu tô falando só alguns nomes, tá, gente? Tem muito mais gente e realmente a programação, ela conta com muitas atividades. E para te informar também, nós estaremos no Mino Day, eu vou participar mediando 2 das mesas do evento, em breve você vai ficar sabendo de mais detalhes.
E se você é de São Paulo, acesse a programação do Mino Day. A gente colocou no nosso site também, tem uma matéria sobre isso. E você pode comprar o seu ingresso no site da Editora Mino e esse ingresso vai ser revertido no evento para comprar HQs da própria Mino lá dentro ou dos quadrinistas que lá vão estar. Então, o Mino Day acontece reforçando no dia 15 de junho no IED, o Instituto Europeu de Design em São Paulo. Bloco de pré-vendas, a Braba tá vindo aí, a gente acabou de falar do Mino Day, vamos continuar falando da Mino aqui porque entrou em pré-venda a Braba, uma coletânea de artistas brasileiros. São 16 artistas e 13 histórias e essa coletânea ela é publicada aqui no Brasil pela Mino e nos Estados Unidos pela Fantagraphics. Então vai ser uma publicação simultânea nos dois países e é uma forma também de exportar o quadrinho brasileiro. Essa é a ideia dessa coletânea. A previsão de lançamento é para o dia 5 de agosto. O segundo mangá da Comic Zone entrou em pré-venda, é Um Bom Dia para um Labirinto, de Akihito Yoshitomi. E essa é uma obra em volume único, ao contrário do Crazy Food Truck, o primeiro mangá da editora, que era uma série curta com 2 volumes, agora nós temos uma obra em volume único. E o Yoshitomi já tinha sido publicado no Brasil pela JBC e pela Conrad antes, e agora ganha uma obra pela CZ. A previsão de lançamento é para o dia 30 de junho. Da Conrad entrou em pré-venda Beach Planet, Planeta das Vagabundas, volume 2, da Kelly Sue DeConnick e da Valentine de Landro. Esse é o segundo de 3 volumes da série e a previsão de lançamento é para o dia 10 de julho. No Catarse nós temos campanhas que agregam mais de um quadrinho de uma só vez. No caso da figura temos 2 HQs sendo financiadas. Marcelo Abrumi, do Attilio Micheluzzi, e Um Dragão em Forma de Nuvem, uma parceria entre o cineasta Ettore Scola e o quadrinista Ivo Milazzo, que você provavelmente conhece aí como co-criador de Ken Parker. Os 2 quadrinhos têm previsão de lançamento para agosto e você pode apoiar juntos, né? Uma opção que você leva as 2 HQs de uma vez só ou apoiar separadamente. Lembrando que tem aquele desconto das primeiras 48 horas que a gente, quando olhou aqui, ainda estava disponível. Então dá uma olhadinha, a gente deixa todos os links aqui. E para concluir, nós temos a editora 85, que lançou uma campanha dando continuidade às séries que a editora já publica. Olha só. Numa mesma campanha estão sendo financiados Dampir, volume 11, Morgan Lost, volume 7 e Diabolique Clássico, volume 2. Você pode apoiar, assim como eu disse antes na campanha da figura, nesse caso também você pode apoiar juntos ou separado e aproveitar também para pegar outras obras da Editora 85 que estão disponíveis nessa mesma campanha, fazer um combo ali. Todas essas HQs têm previsão de lançamento para agosto. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu like aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você já deu e também pela sua inscrição no nosso canal. Não é possível que você não era inscrito ainda, né? Se não era, fica o convite. Se inscreva no nosso canal, se inscreva também no nosso canal do Telegram. O canal do Telegram é totalmente gratuito, é só chegar mais. Lá é uma forma de você acompanhar tudo que o Fora do Plástico publica, seja no Instagram, aqui no YouTube e, claro, no nosso site. Eu não acredito que você ainda não acessou o nosso site, que você ainda não sabia que o Fora do Plástico agora tem um site atualizadíssimo. Todo dia tem várias notícias novas por lá e eu acho que com tudo isso a gente merece o seu apoio, hein? Que tal apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico? Lá você confere todas as modalidades. A partir de R$5 você já está colaborando muito para que a gente consiga continuar esse projeto aqui. Até a próxima!